Então, eu aqui de novo, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre Discovery. Discovery é um tema eu tenho focado mais ao longo desse ano, porque eu tenho entendido que tem acontecido uma coisa bem chata. Quero ver se vocês já passaram por alguma situação assim. Vocês chegaram e falaram, poxa, a gente precisa fazer o Discovery para entender melhor o problema das nossas clientes e tal. Aí vira a pessoa lá do lado de negócio e falou, sério mesmo? Mas eu sei o que a nossa cliente precisa, né? Alguém já passou por essa situação? Boa, boa. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco mais sobre o Discovery. Talvez tenha algumas coisas que a gente tenha colocado no Discovery que talvez não faça tanto sentido assim a gente colocar no Discovery. A gente precisa entender o Discovery de uma forma um pouco mais funda. Então, eu vou falar aqui de 4, na verdade, equívocos que eu entendo, né, que são formas que a gente meio que entendeu errado o Discovery, né? Então, o primeiro deles é esse aqui. O Discovery, a gente acha que é um processo, mas não é um processo, tá? Discovery, na verdade, é um conjunto de ferramentas que a gente tem. Para quê? Para a gente mitigar risco. E a gente vai mitigar risco do quê? A gente vai mitigar o seguinte risco, que é esse aqui. Que risco é esse? É o risco do nosso produto dar errado, né? Quando a gente está desenvolvendo um produto, se fizer uma conta rápida de cabeça, um time de desenvolvimento de produto custa bem caro. Se a gente fizer uma conta por baixo ali, é mais ou menos R$1 milhão por mês, entre R$1 milhão e R$1,5 milhão por mês. Imagina você gastar 2, 3 meses construindo o produto errado, né? Isso é muito ruim. Então, como é que você mitiga esses riscos? Através do Discovery, né? Através dessas ferramentas para a gente mitigar risco. Que tipo de risco? Será que os clientes vão se interessar? Será que vai gerar receita suficiente? Será que vai dar para fazer? Será que os clientes vão conseguir usar? Né? Então, esse é o foco do Discovery. Esse é o primeiro equívoco que eu queria que a gente mudasse. Não é um processo, é um conjunto de ferramentas para mitigação de risco. Então, eu trago aqui alguns exemplos. Essa talk aqui é cheia de exemplos exatamente para ajudar a gente a fixar esses conceitos. EasyTaxi, né? Como é que começou o EasyTaxi? Qual foi o MVP do EasyTaxi, né? A primeira dúvida que ele tinha, que era o primeiro risco, que era de viabilidade de negócio, é: consigo gerar demanda? Aí os founders, o que eles fizeram? Eles não fizeram app do motorista, não fizeram app do passageiro, não fizeram nada disso. O que eles fizeram? Eles fizeram um form. Fizeram um form, geraram demanda para esse form, e aí a pessoa preenchia o nome, o e-mail, o endereço de partida, endereço de destino e a cor da camiseta. A pessoa pedia um táxi, caía lá na caixa postal dos founders, e os founders pegavam o telefone e ligavam para um disque táxi, falando: olha, eu tenho um passageiro para você. Tão simples quanto isso. Eles estão mitigando o risco de gerar demanda, né? Então, é uma ferramenta de Discovery, mas é uma ferramenta de mitigação de risco. Risco do quê? De conseguir gerar demanda, viabilidade de negócio. Segundo exemplo, é um exemplo da minha carreira, é o Contacal. Lá em 2011, não sei se vocês se lembram, começou a aparecer essa história de Lean Startup, né? Do Eric Ries ali. E aí, enfim, a gente começou a usar isso lá na Local Web. Na época eu estava ali na Local Web, a gente começou a utilizar, mas eu comecei a pensar, Local Web é razoavelmente fácil, a gente já tem uma base aí de uns 150, 200 mil clientes aqui, então é óbvio que esse, né, modelo aqui do Lean Startup ele é tranquilo, né? Afinal de contas, a gente já tem a base de clientes. Será que eu consigo testar isso aqui fora, né, desse ambiente seguro aqui da Local Web? E aí eu pensei, poxa, eu tenho algumas ideias aqui de startup B2C e eu vou testar essas ideias. Como é que eu faço para testar essas ideias? Aí eu peguei uma ferramenta que chamava Unbounce, que é de fazer landing pages, e o Google AdWords para gerar tráfego, né? Aí o que eu fiz? Né, tinha essa ideia aqui de fazer um contador de calorias. Não tem logo, não tem nada. É Times New Roman itálico, bem simples. Aí explicando o que é, não tem solução mágica para emagrecer, a gente tem que ingerir menos calorias do que a gente gasta. Enfim, explicando, até colocando um preço. E quem tiver interesse, coloca o e-mail e dá o OK. Aí subi alguns anúncios, rodei esses anúncios durante uns 10 dias, 12 dias. Gastei uns R$530 na época, não faço ideia de quanto seria hoje, mas na época foi R$530. E com isso eu consegui esse resultado. Eu testei 3 ideias ao mesmo tempo, rodei as 3 ideias, consegui até gerar mais visita para a segunda ideia. Eu rachurei ali de propósito para não deixar vocês com vontade de sair fazendo, né?
E aí acabei, enfim, tendo uma taxa de conversão melhor na ideia do conta-cal. Né? Apesar de ter conseguido, né, um número maior de visitantes na segunda, a taxa de conversão foi melhor na conta cal. E aí acabei tocando adiante. Né? Então, o risco aqui que eu estava era, poxa, qual dessas ideias é melhor fazer? Qual é a melhor maneira de eu testar isso? Né? Qual é a maneira mais rápida e mais barata para eu testar isso? A terceira é uma que eu gosto bastante, fez parte da minha história, inclusive... recentemente acabou ajudando o Gympass a mudar de nome. Né? O Shod até falou que não gostou muito, enfim, virou o Well Hub, mas nasceu daqui essa mudança. Né? O Gympass todo mundo conhece, né? Esse marketplace aí de 3 pontas, de um lado as academias, do outro lado as empresas e os seus funcionários, né? Que contratam o Gympass para dar o acesso a essa rede de academias. E aí a gente pensava muito... Poxa, além de academias, que mais que a gente pode oferecer para os nossos usuários? Né? A gente pensou em várias coisas, personal trainer, atividade de rua, realidade virtual. Naquela época aqui em São Paulo tinha muito patinete, massagem, corrida. Esse segundo círculo aí tem a ver com e-commerce, né? E-commerce de artigos esportivos. E o primeiro era um marketplace de apps. Aí a gente pensou, poxa, por que a gente não oferece só, além do app de workout, por que a gente não oferece também app de meditação, nutrição, bem-estar mental? E aí a gente resolveu, né, olhando essas oportunidades todas, poxa, vamos experimentar com essa primeira aí do marketplace de apps? Vamos. E aí, pensando nessa ideia, poxa, como é que a gente tira ela do papel? Né? Como é que a gente descobre, né, descoberta, como é que a gente descobre se vale a pena ou não ir adiante? Primeira coisa, se a gente não encontrar app, não tem nada para oferecer para o usuário. Então, a primeira coisa é, tem app interessado? Esse era o primeiro risco que a gente tinha que mitigar. Tem apps interessados? Aí, o segundo risco, se a gente encontrar apps interessados, os usuários estão dispostos a pagar? Porque a gente queria vender como uma assinatura separada. Né? Então, para o primeiro, o que a gente fez? A gente não construiu produto nenhum. A gente usou um deck de slides. E olha que interessante, né? Cada ferramenta tem o seu uso. Aqui a gente usou um deck de slides, no outro foi um Google Forms, no outro foi o Google AdWords. Né? Cada ferramenta tem o seu uso. Aqui foi um deck de slides falando, olha, nossa missão é combater o sedentarismo, a gente tem presença ali em vários países, temos ali 2.000 clientes, aquele slide que vocês acabaram de ver ali mostrando como é que vai funcionar. Enfim, uma série de informações aqui de como vai funcionar, tem até um roadmap, e ali uma explicação um pouco mais técnica, e no penúltimo, ali no antepenúltimo, fazendo uma proposta de piloto, venha participar com a gente. A gente apresentou para 8 apps, desses 8 apps, 6 mostraram interesse, desses 6, 4 toparam participar com a gente. Então, risco 1 mitigado. Encontramos 4 apps interessados a participar com a gente. Legal, aí a gente foi para o risco 2. Será que os usuários estão interessados em pagar? E aí a gente olhou ali para a nossa base, poxa, não vamos oferecer isso aqui para a base inteira, né? A gente está testando, né? Isso aqui é mitigação de risco, a gente está testando. Então a gente pegou 10 clientes dos 2.000, 0,5%, 10 clientes, dava uma base ali de uns 15.000 funcionários, e aí a gente mandou um e-mail marketing para eles. A gente mandou um e-mail marketing contando para eles, ops, não deu play. Vamos ver como é que eu consigo dar o play aqui. Boa. Então, a gente mandou esse e-mail marketing para eles e contando, olha, a gente tem uma novidade super bacana para vocês, é o Gympass Wellness, clica aqui para saber mais. Aí cai nessa landing page, é uma landing page, a gente não criou produto nenhum, é uma landing page explicando o que é o produto, falando os apps que a gente vai te dar acesso, NeoU, 8Fit, Zen, NeoU atividade física, 8Fit nutrição e atividade física, e Zen meditação, falando como é que vai funcionar, e dados de nome, e-mail corporativo, empresa, e dados de cartão de crédito, porque a gente queria testar a vontade ali de virar assinante. E aí, o que a gente entregava para ele? A gente entregava essa página aqui com um link para ele ativar contas em cada um dos nossos parceiros. Tão simples quanto isso. Né? Então, com isso, a gente conseguiu mitigar o risco. Será que tem interesse? Será que as pessoas vão utilizar? A gente não construiu produto, não construiu login e senha. Né?
Então, realmente foi bem útil. E ajudou, enfim, a gente abriu o leque. Hoje em dia, né, o Gympass está oferecendo bem mais do que só atividade física. E, por fim, esse é um outro exemplo bem bacana que eu gosto de contar. Mais recentemente, né, dando consultoria, tinha uma fintech de cartão de crédito que queria lançar um banco digital. Era ali 2021, por ali, 2022, né? Essa empresa, enfim, tinha umas centenas de milhares de clientes, né, de cartão de crédito, e, poxa, todo mundo que tinha cartão de crédito estava oferecendo banco digital, né, o próprio Nubank, né, e todos os outros, oferecendo banco digital. Vamos também, né? Poxa, e aí tinha uma grande oferta no mercado de BaaS, né, de Banking as a Service, de banco como serviço. E aí, o que aconteceu? Poxa, será que faz sentido? Vamos oferecer banco digital para os nossos clientes? Né? E aí, olha que coisa interessante. Esse negócio, ele é economicamente viável? Esse foi o primeiro risco que eles resolveram avaliar. Né? Será que esse negócio é economicamente viável? E aí a ferramenta de discovery foi uma planilha. Não foi nem protótipo, não foi, enfim, uma landing page, não foi nada, foi uma planilha. Por quê? Se é economicamente viável, faz sentido, vamos fazer um business plan, vamos falar com os fornecedores de Banking as a Service, vamos pegar a proposta deles e vamos jogar aqui na planilha e vamos fazer as contas. Aí eles fizeram as contas e viram que para centenas e milhares de clientes, a conta não fechava, só fechava se tivessem milhões de clientes. Aí eles olhando isso, falou, poxa, não vamos entrar nessa, e acabaram tomando a decisão de pegar um pedaço de Banking as a Service, não Banking as a Service como um todo, um pedaço ali, a parte de Pix, fazer Pix parcelado, para oferecer como solução. Então, às vezes, uma planilha pode ser uma ferramenta de discovery, de mitigação de risco. Beleza? Então, falamos aqui que discovery não é processo, né? Ele é um conjunto de ferramentas, mas ele também é um mindset. Né? O que é um mindset? É a forma como a gente olha as coisas. Né? E isso conecta muito com aquela coisa que a Teresa Torres, que não é minha parente, já fui atrás e vi que ela não é minha parente, mas ela fala do continuous, né, discovery. Quando a gente pensa em continuous discovery, não é estar o tempo todo perguntando para o cliente, perguntando para o não cliente, mas é estar constantemente com esse olhar de discovery. Né? Então, eu trago aqui 2 exemplos. O primeiro dele é fora do nosso mundo de tecnologia. Eu gosto, às vezes, de trazer alguns exemplos de fora do mundo de tecnologia, mais para, enfim, ilustrar melhor, né, que essas coisas acontecem também fora do mundo de tecnologia. Essa hosteria franciscana, é um restaurante Michelin, restaurante 3 estrelas Michelin, tem só 144 no mundo, são restaurantes de altíssimo nível, que o guia Michelin criou, enfim, 1, 2 e 3 estrelas. Quando chega nas 3 estrelas é porque vale a pena você fazer uma viagem para conhecer esse restaurante de tão bom que é a comida, de tão boa que é a experiência. E aí essa hosteria franciscana fica lá em Modena, na Itália, né? E eles têm uma sobremesa chamada torta de limão. E aí esse sous-chefe, Takahiko, ele estava preparando essa torta de limão, tinha chegado um pedido ali para ele preparar, e tinha chegado um pedido para fazer 2 tortas de limão, e ele só tinha material para fazer 2 tortas de limão. Só que aí, no meio da preparação de uma delas, ela acabou caindo no chão. E aí ele ficou desesperado, né? Ficou absolutamente desesperado. O que eu faço, né? Erro, né? Um erro, aconteceu um erro ali. É uma oportunidade isso? Mas não, eu preciso servir ali. Aí veio o Máximo Bottura, que era o chefe, né, do restaurante, falou, olha, a gente tem uma oportunidade aqui, de repente a gente pode servir uma sobremesa diferente. E aí eles, na hora, criaram essa sobremesa, que eles, inclusive, deram o nome de Ups, eu derrubei a torta de limão, que acabou ficando conhecida como a sobremesa mais famosa desse restaurante. Vocês procurarem na internet, vocês vão, Ups, I dropped the lemon tart, vocês vão encontrar. É a sobremesa mais famosa desse restaurante. Né? Então, um erro. Isso é o quê? Isso é um mindset. Né? Está sempre olhando para as coisas e fala, poxa, tem uma oportunidade aqui, de repente a gente pode construir alguma coisa em cima disso. Né? Outro exemplo, vindo aqui já mais do nosso mundo aqui de tecnologia, a Etsy. A Etsy é o Elo 7 americano, né, da onde o Elo 7
acabou tendo o seu benchmark ali, a sua inspiração, né? E lá tem uma cultura, né, de não ter essa coisa da culpa, né? Eles olham muito, por isso que eu estava falando, né? Erros são oportunidades mesmo de discovery. Eles usam essa frase, erros são portais de discovery. E que aí que aconteceu? Uma nova pessoa engenheira entrou no time, né? E aí estava lá trabalhando, tipo 2, 3 semanas dentro do time, estava lá trabalhando, né, preparando para fazer o deploy ali. Aí viu um arquivo que não era usado, né, pelo menos no ambiente ali de desenvolvimento não era usado. E aí ela tomou a decisão de vou deletar e vou fazer o push aqui para a produção, né? E aí o que aconteceu? Em poucos minutos o site inteiro da Etsy ficou fora do ar, desespero total, né? E aí, o que aconteceu com esse engenheiro? Será que ele foi demitido? Será que ele foi proibido de fazer deploys? Né? O que será que aconteceu? Na verdade, ele ganhou um prêmio. Por quê? Esse erro ajudou o pessoal a descobrir quão frágil estava o sistema. Estava tão frágil que a deleção de um único arquivo derrubava o site inteiro, né? Eles, inclusive, criaram esse prêmio, que é o prêmio do suéter de 3 mangas, para os erros mais fantásticos que aconteciam ao longo do ano, exatamente porque esses erros davam a oportunidade de descobrir coisas, né, que não estavam fáceis de serem achadas, né? Então, esse rapaz aí, o James Joyce, é um escritor irlandês, escreveu um livro grosso assim chamado Ulisses, bastante conhecido, e ele também costumava dizer que os erros são portais para o discovery, né? Então, isso tudo tem a ver com essa coisa do mindset, né? Da gente estar sempre com esse olhar de discovery para as coisas, né? Boa. Segundo, essa pergunta é boa, né? A gente precisa fazer discovery de tudo, né? Tudo a gente precisa fazer discovery. Vamos lá. Na verdade, não, tem situações em que não é necessário fazer discovery, né? Dando uma recapitulada, né? A gente falou que discovery não é processo, são ferramentas de mitigação de risco. Quais riscos? Né? O risco do produto dar errado, né? A gente falou aí dos 4 riscos. Quem vai se interessar? Vai gerar receita? Vai dar para fazer? Será que os clientes vão conseguir usar? Então, o que acontece? A gente está em alguma situação em que ou a gente não tem nenhum desses riscos, ou desenvolver o produto é mais barato do que mitigar o risco, vamos desenvolver o produto direto, né? Não tem sentido ir lá e fazer a mitigação de risco, né? Então, para, de novo, tangibilizar isso, 3 exemplos. O primeiro, quando a gente está desenvolvendo algo que é muito conhecido, por exemplo, um checkout, né? Checkout, Amazon. Poxa, a Amazon já fez o padrão de checkout. Todo mundo sabe como utilizar um checkout da Amazon. Ah, mas o meu público é diferente, meu produto é diferente. Tudo bem, mas começa de algo que já está padrão do mercado. E a partir daí você começa a fazer o discovery. Não começa do zero. Poxa, como é que será que deveria rodar um checkout, né? Começa de algo que já está bem conhecido. Você já começa entregando valor, tanto para a tua cliente, quanto para a empresa que é dona do produto, né? Segundo, né, e aqui a gente está num banco, então a gente sabe disso muito bem, questões regulatórias. Tem coisas que tem que fazer, porque faz parte da regulação. Esse exemplo aqui que eu trago, na época da Local Web, a gente tinha um produto que era PABX virtual, que era regulado pela Anatel. A Anatel tinha uma série de coisas, tinha uma série de relatórios que a gente tinha que entregar no final do mês, tinha... número de emergência era obrigatório ter, tudo isso tinha que ter, não tinha que discovery para fazer, a gente tinha que implementar isso. E quando tem alguma situação crítica, urgente, poxa, o sistema saiu do ar, você vai fazer discovery, né? O sistema está sendo invadido, você vai fazer discovery. Eu estou dando exemplo aqui do Gympass Wellness, porque a gente lançou o Gympass Wellness, era fevereiro de 2020, acho que vocês se lembram o que aconteceu ali, fevereiro e março de 2020. A gente lançou, março de 2020, estavam os clientes do Gympass ligando para a gente falando... Ô, Gympass, meu funcionário está em casa, a academia está fechada, né? Não faz sentido, vou cancelar ou suspender o contrato. A gente falou, não, a gente está lançando um produto aqui, está prontinho aqui exatamente para o teu funcionário que está em casa. E aí, obviamente, que a gente começou a tocar esse produto com toque de caixa. Não tinha quase discovery para fazer. A gente botava em produção e ia testando a receptividade dos usuários, porque era a nossa principal ferramenta de retenção. A gente estava numa situação crítica, imagina, né? Os clientes querendo ir embora e a gente dando alguma outra opção para eles, né? Então, sim, existem situações em que, eventualmente, o discovery pode não ser necessário.
Vamos lá. Esse é bom também. Esse é bem legal. Discovery é sobre entender o problema, né? Algumas pessoas antes até falaram bastante sobre conversar com o usuário, entender do problema, falar com o problema. Sim, tem uma parte do Discovery que tem a ver com isso, com entender bem o problema, ver se tem uma oportunidade, né? E aí vem o outro lado, que é o Delivery, né? Beleza, a gente entendeu o problema, agora vamos entregar a solução, né? Só que o problema da gente olhar dessa forma é o seguinte: quando a gente está aqui, a gente está falando do Discovery do problema, né? A gente está olhando o problema. Só que, e aí, assim, eu vou pedir, se for para guardar uma coisa, né, do que eu estou falando aqui, acho que essa é a coisa mais importante. Tem um lado do Discovery que se fala muito, muito, muito pouco, que é esse aqui, que é o Discovery da solução. O Discovery do problema, ele é importante, mas muitas vezes ele é fácil, às vezes ele vem dado. A gente precisa aumentar a receita, a gente precisa aumentar a retenção, ele vem dado, né? O grande valor, né, do time de desenvolvimento de produto está aqui, no Solution Discovery. Não está nem no Problem Discovery, nem no Delivery. A gente, de fato, entrega valor quando a gente está pensando em hipóteses de solução. Isso é super importante. Por que isso é super importante? Primeiro, né, muitos times fazem discovery do problema. Aí, poxa, entendemos bem o problema. E agora a gente vai resolver assim. Beleza? Beleza. Vamos para o delivery. A primeira solução que vem para a cabeça vai direto para o delivery. Essa é a razão de falha da maioria dos produtos. A gente pensa, vai lá, descobre, entende qual é o problema que o nosso cliente tem. E aí, poxa, então vamos resolver assim? Vamos. E aí vai correndo para o delivery, né? É bem sério isso. Isso acontece muito, né? E a outra coisa muito, muito importante é o seguinte: inovação não acontece nem no discovery do problema e nem no delivery. Muito importante isso. Não acontece nem no discovery do problema e nem no delivery. A inovação, ela acontece no discovery da solução. Quando a gente sabe qual é o problema que a gente vai resolver, a gente sabe os ponteiros que a gente precisa mexer, e aí a gente, como time de desenvolvimento de produto, trabalha junto para encontrar algumas hipóteses de solução, para, no meio dessas hipóteses de solução, encontrar uma que faça sentido para a gente. É aí que a mágica da inovação acontece. Beleza? Se é para guardar uma coisa de tudo isso que a gente está conversando, essa aqui acho que é a mais importante. Boa. Exemplos. Vou dar 2 exemplos. Um deles da minha passagem ali pela Lopes. Né? O que aconteceu? A gente fazia CRM em relação com os clientes ali, através de mandar SMS, através de mandar e-mail marketing, mas a taxa de conversão era baixa, né? A gente mandava um monte, tinha conversão de, 1%, 2%. E aí a gente começou a conversar com empresas de e-commerce. E aí a gente começou a entender por que todas as empresas de e-commerce têm app. Né? Elas têm app, por quê? Tem uma alta taxa de conversão quando você manda push notification. E aí deu aquela ideia, nossa, vamos ter um app para mandar push notification. Baita oportunidade, né? Então, resultado esperado, a gente queria gerar mais leads com isso. Bacana, então vamos fazer um app com push notification. Tá, o problema está dado aqui, né? Aí, antes da gente sair fazendo um app, poxa, qual que seria a primeira reação? Vamos fazer um app nativo, escopo completo ali do nosso site. A gente não tinha app, a gente só tinha site na web. Vamos fazer um app nativo com escopo completo. Vai levar alguns meses ali para ficar bom, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer um app nativo, mas com escopo reduzido, né? Outra possível solução. Mesmo assim, algumas semanas. E aí, a gente acabou achando uma terceira solução, que era o nosso site, ele era todo adaptativo ali, né? Você reduzia a tela, ele rodava bem no celular. Vamos jogar ele numa casquinha, vamos fazer um app WebView. Poxa, LinkedIn começou assim com o app dele, Facebook começou assim, por que não a gente, né? Então vamos fazer um app WebView, né? Então a gente fez aqui um discovery de solução, pensou em algumas soluções, viu os prós e os contras e chegou na conclusão de fazer o app WebView. E aí a gente implementou esse app WebView, que inclusive está assim até hoje. E é um app funcionando direitinho, só que o que está por trás é o site da Lopes. E olha que coisa interessante, né?
Ao fazer isso, a gente realmente constatou que a taxa de conversão de push notification era mesmo maior, era bem maior. Só que tinha um outro problema, a gente ia convencer as pessoas a baixar o app. Né? Isso ninguém tinha contado para a gente no benchmark. Imagina se a gente tivesse gastado meses desenvolvendo, que a primeira solução que vamos fazer um app, olha que oportunidade incrível. Né? Vamos fazer o app com o escopo completo, vai levar meses. Né? E a gente ia gastar meses para uma coisa que a gente depois ia descobrir que tinha mais o esforço de convidar as pessoas para fazer o download. Boa. Segundo exemplo, esse exemplo também é bem legal, gosto bastante dele. É um exemplo de discovery de solução. Esse aqui vem desse filme, se vocês estiverem sem filme para ver nesse fim de semana, Fome de Poder, conta a história do McDonald's. E nessa cena específica, os dois irmãos McDonald's estão contando para o Michael Keaton, que é um potencial investidor ali no McDonald's, como é que eles criaram esse layout de cozinha que agiliza muito os pedidos. Inclusive, esse layout de cozinha que agiliza muito os pedidos foi a inovação que criou a indústria do fast food. Né? Se é bom ou ruim, aí é outra história, mas foi o que criou essa inovação do fast food. Né? Então, vou passar essa cena aqui, vamos ver se funciona. Ó, foi. Vamos ver se o áudio vai. Né? Não está indo. Como fazemos o áudio chegar? Tcharam. Está bem baixo, né? Ah, foi. Não, sumiu. Acho que alguém precisa aumentar lá. Pessoal, né? Vocês conseguem liberar o áudio aí em cima? Tcharam. Pessoal aí em cima, respondam a gente, tudo bem? Vocês liberam o áudio, por favor. Alô, alô. Achei que eles nem estavam me ouvindo. Tenta de novo. Tocou um pouquinho depois. Né? Então. Não sei se foi pelo seu computador que saiu, mas eu acho que não. Agora vai. Pode ser. Podemos mudar aqueles. O utilize será bom. Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Podia que correr com uma vara marcando o lugar de equipamento. Foi mais estruturado simples na cozinha real. E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres malucos acontecendo. Isso. Não. Para. Guarnição 1, guarnição 2. Você tem bicos e tem que ser forte. É só um maldito hambúrguer. Não podem sair. Vamos aí. É hora de gente qualquer coisa. E aí, o refrigerante de laranja? Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então, agora, você tira a esquerda e a fritadeira à direita. Vamos lá, pessoal. Está funcionando. Eu tenho que girar a rotatória. Aí ficam finalizados, não pode parar. Ainda acho que vou fazer uma terceira, mas quer mudar o quê? Quer mudar tudo. Sai melhor.
invenção do fast food, está aí. E olha que coisa interessante, né? Imagina, se eles tivessem pego a primeira planta, né, o primeiro desenho de cozinha e levado para alguém construir, eles iam acabar com uma cozinha que não ia funcionar, que não ia ter um monte de problema, né? Eles tiveram a brilhante ideia, isso é discovery de solução, eles tiveram a brilhante ideia de ir com o time ali numa quadra de tênis 6 horas. Não é um discovery longo, é um discovery com 6 horas. 6 horas, com giz, testaram 3, 4, isso aqui está funcionando, não está funcionando bem, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, e aí construíram. Isso aqui é pré-internet, pré-computador, e é o conceito do discovery. É bem bacana. E aí, para a gente fechar aqui, a gente tem essa coisa, né? Não, engenharia fica mais com delivery, produto e design fica mais com discovery, cada um no seu quadrado, direitinho, né? No discovery, eventualmente apoia ali, mas só para dizer se dá ou não dá para fazer, né? Aquela coisa bem... Não, na verdade não, assim, né? Inclusive esse é um erro grande que existe quando a gente mostra essa imagem, mostra o discovery para baixo, aqui tem gestão de produtos e design, e delivery para cima, engenharia, a gente está separando os dois, né? Quando na verdade eles têm que trabalhar juntos. Né? E quando que eles trabalham juntos? Quando que acontece essa mágica desse corte? Por que existe esse cortinho com essas 3 funções? Para fazer solution discovery. É onde a mágica da inovação acontece. É no solution discovery. Então, os três juntos. Né? Não se faz solution discovery só com produto e design. Tem que ter produto, design e engenharia. Tem que ter os 3 papéis. Engenharia é fundamental. Engenharia que traz tudo que dá para fazer, quais são as novidades. E muitas vezes, com o contexto de negócio, eles conseguem trazer soluções bem inovadoras. Né? Então, é importantíssimo. Às vezes a gente acaba tratando, né, engenharia como só delivery. Não. O valor deles não está no delivery. O valor deles está aqui, no solution discovery. Né? É aí que a gente vai conseguir trazer as maiores inovações para o mercado. E aí, um exemplo que eu já contei algumas vezes, mas eu gosto de contar porque ele tem um papel super importante da engenharia. Aqui, quando eu cheguei na Lopes, eles estavam lá fazendo o app para corretor, né? E eles chamavam o app de MVP, e aí eu ponho MVP entre aspas, porque já estava em desenvolvimento fazia 7 meses. Né? 7 meses não dá para chamar de MVP. Eu expliquei, olha, MVP de 7 meses, não dá, MVP normalmente é 1 mês ou menos. Né? E aí eu perguntei, mas por que a gente está fazendo esse MVP? Aí eles falaram, não, o lead, né, que é a informação de uma pessoa interessada no imóvel, quanto mais rápido possível ela chega, né, na corretora e a corretora atende, maiores são as chances daquilo virar um negócio. Aí eu fui atrás e encontrei essa informação de que se a gente, né, retornar uma ligação em 5 minutos, é muito mais efetivo, 21 vezes mais efetivo do que se a gente retornar em 30 minutos. Aí depois eu falei, mas poxa, por que a gente está desenvolvendo há 7 meses? Eles me contaram que fizeram 5 meses de discovery, 5 meses de discovery, 5 meses de discovery. 1 ano para entregar um MVP. E aí, nesses 5 meses de discovery, o que eles descobriram? Eles descobriram que a corretora, quando recebe o lead, a primeira coisa que ela faz é buscar na base de dados. Quem é essa pessoa? Está cadastrada? Não está cadastrada? Preciso cadastrar. Então, busque cadastro em torno do escopo, o escopo cresceu. Aí, outra coisa que descobriram é que a corretora também busca imóveis similares para levar ali um conjunto de imóveis, né, para cliente. Quanto mais imóveis levar uns 3, 4 imóveis, a chance daquilo virar uma visita aumenta consideravelmente. E aí eles chegaram ao ponto de fazer essa funcionalidade aqui, uma funcionalidade que eu particularmente considero bastante avançada, que é desenhe no mapa para delimitar a área onde você quer buscar os imóveis para a corretora. Não é à toa que estava demorando 7 meses, o MVP. E aí eu expliquei, olha, MVP de 1 ano não rola, né? Assim, o principal problema que a gente estava querendo resolver é levar o lead na mão da corretora o mais rápido possível. Aí eu falei, olha, MVP seria pegar o app só com push notification, deixa todo o resto para a corretora fazer do jeito que ela já fazia. E aí veio, olha que coisa importantíssima, aí veio a pessoa de engenharia e falou, mas por que a gente precisa fazer app? Por que a gente não pega e não manda uma notificação SMS? E eles pegaram e implementaram em 10 dias. Em 10 dias, aquilo que o pessoal estava esperando há 1 ano, em 10 dias estava todo mundo recebendo a notificação SMS do lead. Aquilo que eles estavam esperando por 1 ano, que é receber o lead pelo mobile. Né? E isso veio de engenharia, não veio nem de produtos nem de design. Quem propôs foi engenharia. Né? Por isso que é importante a engenharia estar sempre junto.
Beleza? Então, aqui a gente falou, primeiro equívoco, né? Discovery não é um processo, é um conjunto de ferramentas para mitigação de risco e um mindset, né? Sempre estar com esse olhar de discovery. Segundo, não precisamos fazer discovery de tudo, né? Não necessariamente. Então, se for algo conhecido, se forem questões regulatórias, se forem necessidades urgentes. Terceiro, discovery é sobre entender o problema, sim, mas também é sobre criar hipóteses de solução. Isso é muito importante, né? Não fazer o discovery de solução é a falha da maioria dos produtos. Os produtos falham. O exemplo do app do corretor é típico. A gente fez discovery, vamos fazer um app com push notification? Vamos. E foram direto fazer delivery. Nem gastaram tempo pensando em outras hipóteses. E é onde a mágica da inovação acontece, o discovery da solução. E, por fim, a engenharia ela é fundamental no discovery, principalmente nessa parte do discovery de solução. É aí que a gente vai fazer essa mágica toda de entregar produto que realmente importa, que realmente impacta, que realmente gera inovação. Então, são esses os equívocos do Discovery. Trouxe os meus livros aqui. Eu falo mais de Discovery naquele primeiro mesmo, no Guia da Startup. É como o Paulo sempre pede, cupom, está aqui cupom. E, além disso, enfim, quem quiser se aprofundar, tenho feito treinamento. É o que eu tenho feito desde meados de 2022. Tenho feito treinamento, palestra em company. Já fiz aqui até no Itaú, né, com a turma ali, foi top. E é isso, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, isso aí. Espero que tenha sido útil para vocês. Valeu, pessoal. A gente vai... Tem perguntas? Alguém tem perguntas para o Joca? Tem perguntas para o Joca. Claro que tem. Você vai lá, Nath? Vamos lá. Obrigada. Oi, Joca, tudo bom? Bem. Eu estava ouvindo você e pensando dos processos de discovery que eu, pelo menos, já participei ou, de alguma maneira, já tracionei na empresa. E pensando, às vezes, na minha dor de sair sempre de um discovery com a sensação de que a gente vai fazer um MVP e nunca mais vai voltar nele. Tá. Então, isso eu acredito que os colegas também sintam, né? É uma dificuldade. E aí eu te pergunto, como é o pós-discovery? Né? Assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, depois de fazer uma primeira entrega, como é que é esse pós-discovery? O que se imagina? Né? Legal. Então, tem situações que você faz a entrega em que a coisa dá certo, tem tração, e aí você tem que voar. O caso do Gympass Wellness, que eu mostrei ali, e aí bastante pela pandemia também deu uma acelerada enorme. Eu conto que foi o momento de maior blitzscaling da minha carreira, porque aí a gente lançou aquilo, aí veio a pandemia, acabou virando a ferramenta de retenção nossa, e a gente teve que crescer de 4 para 90 apps em coisa de 2 meses, de 0 para 500 mil usuários em coisa de... Então a gente tinha um time dedicado ali, enfiando, né, muita energia para transformar aquilo num produto de fato. O app da Lopes, a gente colocou no ar e ficou assim até hoje. Não precisou evoluir, mas não precisou. Ele está gerando lead direitinho, a gente viu que tem uma taxa de conversão legal, mas a gente começou a aprender sobre como é que a gente motiva as pessoas a fazerem download do app. Faz sentido? Vamos motivar? O que a gente pode fazer? Né? Então, naquele caso específico, não fez sentido evoluir o MVP. Então, eu acho que tem muito disso. A gente tem que saber quando faz sentido. Quando o MVP ele pega, né, no final das contas é isso, quando ele pega e dá o resultado esperado, com certeza vai ter interesse em investir para ele evoluir. Agora, se ele não pega, né, talvez seja o caso, ou deixa ele assim, se ele está dando pouca manutenção, ou pense em descontinuar mesmo, porque não está gerando resultado. No final das contas é isso. Pergunta do internauta, Adriana. Pergunta para a Joca. Pessoas presas em metodologias não consideram coisas fáceis e até intuitivas para resolver os problemas? E outra, por que hoje se valoriza mais um framework do que experiência e bom senso nas citações e evoluções de produto? Esse é um ponto bem importante. Até o Sullivan trouxe um pouco, né, disso. Princípios são super importantes. Na verdade, assim,
E eu vejo muito isso, né? Uma coisa que eu, inclusive, costumo falar com alguma frequência, é a maturidade, né? Inclusive foi o que aconteceu na Lopes, né? Quando eu cheguei lá, o pessoal falou, não, a gente tem um MVP, a gente roda aqui com Scrum, a gente tem sprints, a gente tem Squad e tal. E está falando todos os frameworks ali direitinho, né? Tem MVP, 1 ano, mas tem MVP. Está falando todas as palavras, o bingo, né? dos frameworks ali. E achando que estava com transformação digital avançada. E não estava, no final das contas, né? Estava no início da transformação digital. Por quê? Para você saber aplicar todos esses frameworks, você precisa de princípios. Quais princípios? Tem os princípios da agilidade, né? Que de um lado já são importantes, né? Indivíduos, interações, antes de contrato assinado, enfim. Tem aqueles 4 princípios ali, software funcionando, né? E assim por diante. Então, aqueles princípios são super, super importantes, mas eles são focados no processo de desenvolver produto, e tem os 4 princípios de desenvolvimento de produto, que são entregas rápidas e frequentes, foco no problema, entender bem o problema, testar soluções, entregar resultado, né? Falou também o Sullivan de entregar, né? Entender a linguagem do dinheiro. Quer dizer, entregar resultado. Você tem que entregar resultado, fazer com que o teu produto mexa algum ponteiro da empresa, né? E ter essa mentalidade de ecossistema, entender onde que o teu produto está dentro do ecossistema dos clientes da tua empresa. E agora eu vou fazer uma pergunta. Por quê? Porque eu sou um baita comunicador. Já diria a minha esposa. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta linkada ao quê? Ao 4º livro. Boa. De Joca. Boa. Que é transformação digital. 2 em 1, Joca. O que é transformação digital e por onde começa uma transformação digital em uma empresa com mais de 50, 100 anos? Primeiro que transformação digital é uma coisa cultural, antes de tudo, né? A parte digital é a parte mais fácil, as tecnologias estão à disposição, mas a parte de transformação é a parte mais difícil. Tem a ver muito com essa questão de cultura, com esses 4 valores ali que eu comentei. E não adianta, né? Mudar cultura, você não manda, não, agora a gente faz desse jeito, tem que fazer discovery, tem que fazer isso, não é assim, né? Na verdade, você tem que fazer as coisas e aí, através dos resultados das coisas que você faz, você começa a aplicar aquela cultura. Então, esse exemplo do app do corretor que eu dei aqui foi um exemplo que eu utilizei várias vezes internamente, falando, o time comercial vinha, precisa implementar isso. Aí, por que precisa implementar? Não, porque precisa implementar porque a gente precisa vender mais. Aí a gente vai cavocando mais para entender melhor o problema. Por quê? Entendendo melhor o problema, a gente pode não cometer esse erro de ficar 1 ano desenvolvendo um produto que não entrega. Então, eu falava para ele, olha, lembra do caso lá do app do corretor, que ficou 1 ano desenvolvendo e a gente resolveu com SMS? Então, me conta por quê, porque ao saber o porquê, eu vou poder chegar com o time e tentar entender se eventualmente tem outras soluções. A sua ideia é super legal, mas de repente tem outras possibilidades aqui, mais rápidas e mais baratas para atingir o mesmo resultado. Então, é muito por exemplo, né, que a gente consegue fazer uma transformação digital. Aí, mais uma pergunta para a gente terminar, que é minha mesmo, a minha pergunta. Assim, eu entendi tudo que você falou agora. Mas se a gente entra numa empresa tradicional, mais de 50, 70 anos, com várias áreas gigantes, e aí a empresa está falando que está em transformação digital há 5 anos. Uhum. Um amigo aí. Olha, viu como vocês são terríveis? Vocês viram como vocês são? Vocês estão dando risada porque vocês trabalham nessas empresas aí. Enfim, mas por onde começa? Porque assim, existe muita consultoria de transformação digital. Mas transformação digital é bottom-up. Então, é os times de produto que faz essa transformação, ou precisa primeiro ter uma mudança de mentalidade no top, ali da empresa, ali na C-Levels, no board. Ótima pergunta. Para ir descendo, porque a cultura se molda através de processos e ambiente, né? Então, você muda processos, você muda o ambiente e você influencia pessoas. Excelente pergunta. A questão tem os 2 lados, né? A diretoria, o board, precisa querer fazer a transformação digital. O problema é que, às vezes, eles não sabem o que é transformação digital.
né? Então, eles acham que é só ter um monte de gente de tecnologia entregando o produto, né? Então, aí vem o outro lado, que é o time também precisa querer. Às vezes o time não quer, às vezes o time só quer reclamar. Poxa, eu só estou recebendo top-down, eu não tenho espaço e tal. Mas o time tem que mostrar como que faz as coisas. É nossa responsabilidade como time mostrar como faz as coisas diferente. Com exemplos como esses aqui que eu acabei de mostrar. Falando, olha, Discovery não é um processo enorme de 5 meses. Né? O Discovery é mitigação de risco. Eu quero saber qual é o risco aqui de lançar esse produto. Eu quero testar a demanda. Como é que eu testo? Mas está no nosso colo mostrar essas técnicas, né? E aí fugindo dos frameworks e usando as técnicas corretas que são efetivas. Então, o app do corretor foi um excelente exemplo que me ajudou muito dentro da Lopes. O outro app, o app do usuário final, mesma coisa. A gente levantou ele em 10 dias, 12 dias, a gente estava com o app do usuário final nas lojas para testar. E é assim que a gente fala. A gente entrega coisa rápido. Às vezes não é perfeito, mas é rápido. Por quê? Porque a gente quer testar, né? Então, você começa com esse mindset. Em cima precisa querer, mas às vezes não sabe direito o que é que eles querem, mas eles querem, né? E do outro lado, o time tem que também querer fazer, né? De fato, aplicar, né, os conceitos, os princípios, né, e as ferramentas para conseguir fazer. Ótimo. A gente vai falar mais sobre esse assunto num episódio do Project Gurus, tá bom? Perfeitamente. E você que trabalha numa empresa que está eternamente numa transformação digital, quer acelerar? Chama o Joca aqui, ó. Pera aí, Joca. Fazer seu jabá aqui, Joca. Boa, obrigado. Aqui, ó. Zap do Joca. Aqui. Manda uma figurinha pro Joca, do Pica-Pau. Ou o QR Code aqui. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joca.